Chegou o começo do fim da temporada e nós precisamos falar sobre Marisa Coulter. E eu falo isso porque aqui a gente tem uma equipe de roteiro formada por Jack Thron, Sarah Quintrell e Francesca Gardner, que reorganizou a narrativa da história, mas não deixou de se manter fiel aos eventos do livro. Considerando isso, eu acredito que a partir de agora a Marisa vai virar um ponto de foco importante. Nesse episódio a gente já viu que ela ocupou um espaço de tela muito grande e é com base nisso que eu vou fazer a crítica. Eu vou comentar um pouco sobre o que eu tô achando de como a série tá trazendo e retratando essa personagem. Depois vou passar pelas dinâmicas que ela teve com Lord Boreal, com a Mary Maloney e com a Lyra, obviamente. E também no finalzinho eu vou falar um pouco sobre a Mary, sobre a Angélica, enfim, esses acontecimentos e o magistério também que meio que foram pincelados aqui na série, mas que vão ser desenvolvidos muito possivelmente no próximo episódio. É o seguinte, se tem uma coisa que eu tô achando muito positiva na série é a forma como eles estão trabalhando a personagem da Marisa Coulter desde a primeira temporada. Porque é uma personagem que nos livros, nos dois primeiros, a gente só conhece muito pela ótica de outros personagens, mesmo sendo um narrador onisciente, ou seja, ele conhece os fatos e também conhece os personagens. E como a gente só conhece a personagem pela ótica dos outros e eles enxergam a personagem de uma maneira muito enigmática, a gente não consegue saber o propósito real das ações dela. A própria Lyra fica desconfiada, não entende muito o porquê que a mãe defendeu ela em Bolvangar se ela foi capaz de atacar a própria filha em outro momento da história. É uma personagem que só tem as revelações reveladas no terceiro livro, coisa que a série inteligentemente já antecipou pra gente desde a primeira. Já deu pra sacar aqui que ela tem a motivação de proteger a filha e que essa motivação é genuína. Caso contrário, ela não teria aquela cena com o Lee no terceiro episódio e muito menos o salvaria naquela cena. Ou seja, os roteiristas aqui estão usando dos encontros autorais e das cenas autorais também dela sozinha para que a gente conheça as motivações e as fraquezas dessa personagem, o que é muito importante para um personagem que carrega o tipo vilão, porque ele sai do tipo e ganha uma profundidade enquanto pessoa. Na série a gente tá vendo que ela é uma personagem ambiciosa, poderosa e que precisa provar esse poder para não sucumbir na sociedade em que vive, mas que é muito carente de cuidado, o que faz dela uma pessoa que abriu pouquíssimas portas para a emoção. E quando abriu, foi punida por elas, como no caso que ela teve com a Ciel. Ela carrega a culpa que o magistério coloca em cima da mulher. E eu já falei pra vocês que o magistério aqui é a representação da igreja cristã, que pune a mulher que tem um filho fora do casamento, abandona esse filho e é detentora de saber e conhecimento. Isso foi verbalizado aqui nesse episódio, na cena que ela teve com o Lord Boreal. Eu não costumo gostar de quando o personagem precisa verbalizar a opressão que passou, mas aqui nesse caso ela contextualizou falando das publicações que o magistério não deixou ela publicar, no caso as publicações científicas, né? Não deixou ela levar os créditos por ser mulher. E pra mim a relação que ela tem com o Demon dela, como o fato de não conversar com ele, de agredi-lo, de conseguir se separar dele sem necessariamente sentir dor, ou então reagir quando ele tiver com dor, ela conseguir reagir a partir disso, ainda que esteja passando por um momento vulnerável. Isso vem muito
da forma como ela aprendeu a lidar com a dor e também com a culpa, que já nasce com o ser humano, principalmente do sexo feminino. Isso é uma interpretação minha, tá? Na base do que eu tenho dos livros e da série. Porque nos livros não fala claramente como que ela consegue ter, por exemplo, essa relação de se separar do seu Demon como as feiticeiras fazem. Aqui na série eles sugeriram alguma coisa, como o fato dela possivelmente ser uma feiticeira, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que seja isso e os livros também não falam isso, tá? Mas tem uma passagem no livro da Faca Sutil que o Philip Pullman escreve que uma das feiticeiras percebeu que a senhora Coulter tinha mais força na alma do que qualquer pessoa que ela já conheceu na vida. E por conta disso, ninguém consegue resistir à autoridade que ela impõe. É uma pessoa, portanto, que usa do conhecimento para domar a si e ao outro, né? E tem a dominação aqui como um princípio básico de vida e das relações. Ela quer domar a Lyra, ela quer ter a posse sobre a Lyra, né? Ainda que seja para protegê-la. E uma coisa que eu quero já falar aqui para vocês é o seguinte, que essa questão da representação do papel social da mulher tem muito a ver com a mensagem que o Philip Pullman quer passar com His Dark Materials, que a gente ainda vai comentar quando a identidade da Lyra for revelada. A equipe de roteiro, ao aprofundar essa questão do gênero, já tá ganhando terreno para as próximas revelações que vão ser feitas. Bom, então essas são as minhas considerações em relação ao personagem da Marisa Coulter, que eu tenho com base nos livros e complementarmente aqui com a série. Agora partindo para os encontros, né, para as dinâmicas que ela teve com os personagens, começando aqui com o Lorde Boreal, que eu gostei bastante, porque nos livros esse encontro deles, né, nesse momento da narrativa, é um encontro muito mais breve, muito menos sedutor. A gente viu que ele levou ela para o mundo do Will com a promessa de entregar a Lyra, né, quando ela viesse recuperar o aletiômetro. E rolou aqui um jogo de sedução e uma troca de farpas entre duas pessoas claramente interesseiras. Mas também serviu para aprofundar um pouco o personagem do Lorde Boreal, mostrando a paixão que ele nutre pela Marisa, e que aqui foi, enfim, sugerido como até um ponto fraco dele, pela interpretação e também pelo texto. Ele também é um personagem que tem a dominação e a posse das coisas, né, a posse individual das coisas, como princípio de vida e relações. E isso é muito fomentado pelo universo do Will, como ele mesmo mencionou nesse episódio, né? E essa característica desse personagem já tinha sido impressa no design de produção, que aqui, mais uma vez, está fazendo um trabalho incrível, que decorou essa casa dele com cores azul, preta, branca, dourada, prata, cores que passam essa sensação de grandeza, riqueza, credibilidade, até uma certa elegância, muito elegante a casa dele, né? E isso tudo aqui foi provocado pela Marisa quando ela fala pra ele que ele não merece tudo que ele conquistou naquele universo, porque ele se valeu de uma informação e de um conhecimento para benefício próprio, escondendo a existência da janela pro mundo dele. Ao que ele rebate falando que queria compartilhar toda essa vida que ele teve, que ele construiu com ela. E eu gostei de ver essas cenas deles, porque o Arion Bakari e a Ruth Wilson trouxeram aqui toda a atmosfera sedutora, pesada também desses personagens, né? E que a trilha aqui ajudou bastante a compor esse momento que tem um tom bastante decisivo para a série também. E bom, é o Lorde Boreal que conta pra Marisa sobre a Mary Maloney e as descobertas dela, o que nos leva para um outro encontro autoral que a série propôs aqui, que é entre a Marisa e a Mary. Um encontro que, como aquele que aconteceu com o Lee na terceira temporada, não tem um intuito de gerar um desdobramento na narrativa, ou seja, gerar uma ação, mas sim aprofundar mais uma camada da personagem da Marisa,
que aqui diz respeito ao conhecimento dela, ou seja, a vida escolástica, né, que corresponderia à vida acadêmica, que ela não pôde desenvolver por viver, aliás, numa sociedade que não incentiva o conhecimento e principalmente não incentiva o conhecimento vindo de mulheres. Mas é interessante a gente notar que foi do conhecimento dela que nasceu, por exemplo, o procedimento que eles estavam fazendo em Bolvanga, separando os demons dos seres humanos. Ela é uma pessoa que tem domínio total sobre o pó, vendeu isso para o magistério e o magistério, que quer ter domínio sobre o pó, comprou a ideia dela. Mas além do magistério, quem também usou uma invenção dela para benefício das suas próprias expedições foi o Asriel. O Asriel, a gente vai lembrar aqui, que fez o procedimento de separação do Roger com o demon dele para conseguir abrir o portal para o outro mundo. Ou seja, ela fez as descobertas que movimentaram o mundo dela, mas não ganhou crédito por nenhuma delas. Não que essa experiência seja algo louvável, né? Mas é interessante a gente perceber aqui o fato dela conhecer o pó e ter esse domínio, esse conhecimento e essa sabedoria. O que até dialoga um pouco com a realidade da Mary, né? Que só tem as suas descobertas incentivadas se essas descobertas forem usadas como instrumento para poder, como foi a proposta que o Lorde Boreal fez para ela. Então a gente tem aqui o encontro de duas personagens que sugeriu até uma admiração mútua uma pela outra, né? E a Mary acaba até perguntando pra Marisa se ela incentiva a Lyra, se ela ensina a Lyra o que ela sabe. E o que a interpretação da Ruth Wilson aqui me sugeriu é que aquilo que ela estava ouvindo era ao mesmo tempo algo interessante e bom, porque a Mary estava elogiando a Lyra, mas também muito dolorido, porque ela sabe que a sabedoria e o conhecimento da Lyra podem sofrer severas punições pelo magistério, né? E também são duas personagens que compartilham uma trajetória de vida que tem a ciência e a religião como parte dessa trajetória, né? Lembrando que a Mary foi freira antes de virar cientista, e a Marisa tá nesse meio do magistério que é um meio religioso, né? E as duas têm percepções um pouco opostas sobre essa coexistência de religião e ciência. Enquanto a Mary vê dois campos completamente distintos, a Marisa já consegue enxergar uma ligação entre ciência e religião, que foi muito interessante de ver aqui também. Eu curti o encontro entre elas, os diálogos e a percepção até verbalizada que a Marisa teve da Mary como alguém livre, acentuando aqui que a Marisa vive esse dilema da liberdade cerceada, a liberdade de ser, de estudar, de educar, de agir. E a Ruth Wilson aqui eu não tenho nem o que falar sobre ela tá precisa nessa interpretação, trazendo principalmente o peso que essa personagem carrega, que é fundamental não só pra gente entender ela como um ser dentro desse contexto, nessa história, mas também a história, que a gente vai comentar mais ainda pra frente. E por último aqui a gente tem o encontro então dela com a Lyra, né? Quando a Lyra chega ali na casa do Boreal para recuperar o aletiômetro. Essa sequência de cenas ela não seguiu os livros, não foi igual aos livros, não tem problema, só que teve uma questão aqui, uma falha no quesito de lógica, que aí eu preciso comentar. Porque vamos lá, ele tem uma faca que ele consegue ser preciso no lugar onde ele, né, consegue parar, cortar e passar para o outro mundo. Então a gente consegue presumir o quê? Que ele poderia pegar essa faca e cortar os mundos muito mais próximo do aletiômetro, colocar o braço para fora, pegar o aletiômetro e voltar. Não precisava sair de corpo inteiro para o outro mundo. Nos livros ele só passa o braço dele, pega o aletiômetro e volta. Aqui eles fizeram uma reformulação para a cena ter alguns propósitos. Enfim, essa cena aconteceu por meios questionáveis, mas ela aconteceu para mostrar principalmente três coisas aqui que eu quero apontar para vocês. A primeira, que eu achei muito interessante, é o fato da Lyra ser sim muito parecida com a Marisa, apesar dela negar
pra poder machucar a mãe, né? Mas a gente viu aqui que ela é uma pessoa, a gente viu não, desde a primeira temporada já dá pra ver que a Lyra é muito persuasiva, né? O que a Marisa é também. Aqui a gente teve o espelhamento de um gesto da Marisa, né? Quando ela vai atacar a Marisa, ela faz a mesma coisa que a Marisa fez com ela, atacando ela na primeira temporada lá na casa da Marisa. O segundo ponto aqui foi mostrar, né, escancarar aqui mais uma vez a força da alma da Marisa, que eu mencionei no começo do vídeo, e a Lyra pôde ver isso. E o terceiro ponto aqui foi a aproximação da Lyra e do Will, quando a dor dele passa a ser um motivo de reação para ela, né? Ela verbaliza isso, falando que quando, né, viu o Boreal machucando, o Will quis matar ele. E se eu falei da inexpressividade da Daphne na semana passada, que eu já não posso falar muito sobre isso não. Ela conseguiu entregar bastante nessa dinâmica com a Ruth Wilson, e eu fiquei bastante interessada pelo que vem pela frente, com mais cenas das duas juntas, e eu ainda aposto que o roteiro vai aprofundar ainda mais essa relação dessas duas personagens com o que tá por vir. E falando aqui, e fechando o vídeo aqui, pegando esse gancho do que tá por vir, já dá pra gente ver que o palco dos próximos acontecimentos vai ser Citágatse, né? O que eu achei bastante interessante da parte de adaptação, bastante inteligente, porque essa reorganização que eles estão fazendo dos eventos do livro tá deixando o final até um pouco mais coeso, eu tô achando até um pouco mais coerente ao fio narrativo do que no próprio livro. Então a gente viu aqui a Angélica ameaçar a Lyra depois de ver o Túlio como um zumbi, né, depois de ser atacado pelos espectros. Isso vai muito possivelmente se desdobrar no próximo episódio. A Mary recebeu o comando de ser a serpente, né, de servir como a serpente em outro mundo. E a serpente, vocês aguardem um pouco ainda, que eu preciso comentar num contexto um pouco mais geral. O que eu quero saber de verdade é o que a Mary vai fazer em Citágatse, porque nos livros ela não vai pra Citágatse, e eu fiquei com um misto de curiosidade e um pouco receosa também. Eu não sei qual vai ser a ação dela ali, mas tudo bem, vamos esperar pra ver. Magisterium também foi alertado de que as feiticeiras foram pra Citágatse no portal que o Lord Asriel abriu. E enfim, eu quero ver muito das feiticeiras ainda nessa temporada, nesses 2 últimos episódios, porque talvez seja o ponto fraco em termos de personagens da série, que não tá, eles estão assim excluindo completamente as feiticeiras, e elas são muito, muito fundamentais para a história. Enfim, essa temporada passou assim, deixou elas muito de canto. Gostei mais do episódio, apesar dessa falha na lógica, eu achei ele um presente para Ruth Wilson, né? E como um presente para Ruth Wilson, foi um presente para nós também, porque ela tá demais. É isso, a gente se vê na semana que vem. Eu espero que vocês também tenham curtido a crítica e o episódio. Comenta aqui o que vocês acharam. Um beijo, até o próximo vídeo e corta!